Fala galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui então as nossas videoaulas, tá? E o tema dessa semana vai ser esse aqui, ó, a idade dos metais. Então na semana passada, ou na videoaula passada, nós falamos, né, sobre o segundo período da pré-história, ou seja, o período neolítico e a revolução agrícola, o desenvolvimento da agricultura na vida dos seres humanos primitivos. Nessa videoaula de hoje nós vamos trabalhar a ideia da idade dos metais e como que, né, o surgimento aí das primeiras técnicas de metalurgia modificaram a vida do ser humano primitivo, tá ok? Então, acompanhe aí comigo a nossa videoaula sobre a idade dos metais, tá? A idade dos metais é considerada a última fase do Neolítico, tá? Ela marca o início da dominação dos metais pelas primeiras sociedades sedentárias da história. O que nós podemos frisar é que a utilização dos metais foi de extrema importância na vida do homem primitivo, principalmente no surgimento das primeiras civilizações. Mesopotâmia e Egito Antigo, tá? São as primeiras civilizações a utilizarem, né, a fazerem uso dos metais no seu dia a dia. E aí, ó, através do domínio dessas técnicas de fundição, de metalurgia, o homem teve condição de criar instrumentos mais eficazes, mais eficientes para o dia a dia, tá? E isso vai ajudar aonde? No cultivo agrícola, na produção do alimento, na derrubada das florestas, tá? Para fornecer, por exemplo, a madeira, né, que eles iriam usar ali para construir as suas casas, por exemplo, e também na prática da caça, porque até então as ferramentas eram feitas de ossos de animais, eram feitas com pedra, né, a pedra lascada lá no Paleolítico, a pedra polida no Neolítico, e agora, né, eles vão agregar a esses instrumentos de madeira essas partes, né, feitas com os metais, o que vai dar uma durabilidade, uma resistência um pouco maior, né, para as suas ferramentas, e isso vai deixar o seu dia a dia muito mais fácil, certo? Continuando aqui, a gente divide a idade dos metais em 3 períodos, ou melhor, a gente subdivide a idade dos metais em 3 momentos, né? Em 3 períodos. A idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro. A idade do cobre, 6.000 anos atrás, a idade do bronze, 4.000 anos atrás e a idade do ferro, 3,5 mil anos atrás. Ou seja, né, a gente fala que, paralelamente ao desenvolvimento da agricultura e do processo de sedentarização do ser humano, tá? O ser humano também, primitivo, foi desenvolvendo as técnicas de metalurgia. Por isso que a gente fala, né, que a idade dos metais ela vai estar ocorrendo ali no finalzinho do período neolítico, tá certo? É ao mesmo tempo meio que simultâneo ao neolítico. Então, vamos destacar aqui agora um pouquinho de cada um desses períodos, tá? Na idade do cobre, o cobre era um metal maleável. Mas aí você está se perguntando, tio Vini, como que o ser humano descobriu, né? Como que ele entendeu como que ele deveria utilizar os metais? Galera, hoje, se a gente for analisar, por exemplo, né, uma área de mineração no nosso país, no Brasil, e nós temos várias, né, na região norte, região do Brasil, nordeste, a mineração é feita através de escavações. Nessa época, há 6.000 anos atrás, os minérios se encontravam ali, ó, na natureza, no próprio solo, tá? Então existem algumas hipóteses que alguns historiadores usam para falar sobre a origem, né, de como que o ser humano primitivo descobriu o uso dos metais. E algumas hipóteses dizem o seguinte, né, que ao se organizarem ali nas primeiras comunidades, ao redor, né, das fogueiras, algumas, como é que eu posso falar? Alguns fragmentos de rocha com colorações diferenciadas, eles acabavam, né, próximos à fogueira, liberando ali, né, como a gente pode falar, umas faíscas, né, e dessas faíscas eles começaram a perceber que aquilo era diferente das outras rochas que eles encontravam, né, que ao aquecer essas rochas com colorações um pouco diferentes, porque cada rocha tem ali, né, uma característica específica, eles perceberam que isso, né, geraria um produto final, e esse produto eram os metais, tá? Então o primeiro produto a ser utilizado pelo ser humano foi o cobre há 6.000 anos atrás, tá? O cobre era um minério, é um minério muito maleável, então eles fabricavam, né,
instrumentos feitos de cobre, só que o cobre ele era muito mole, então ele não era utilizado para, por exemplo, fabricação de grandes armas, mas, né, ele era usado para fabricação de estatuetas, ornamentos e de lanças, né, pequenas lanças aí, tá? Esses metais eram colocados em formas e moldes feitos geralmente ou de pedra ou de barro. Barro da argila que saía ali próximo dos rios, então eles moldavam ali uma forma com o que eles queriam fazer, derretiam os metais na fogueira, no caso o cobre, e aí então eles fabricavam aquilo que eles gostariam de ter. Beleza, galerinha? Hoje o cobre é muito utilizado em fiação, tá? Então toda fiação elétrica você tem ali o cobre é um ótimo condutor de eletricidade. Então até hoje, né, na nossa aplicação diária, nós usamos o cobre. O segundo metal utilizado pelo ser humano foi o bronze. O bronze ele não é encontrado na natureza como o cobre, mas o bronze ele é uma mistura do estanho, um metal encontrado na natureza, mais o cobre. Então, quando a gente fala que o ser humano ele aprendeu as técnicas de metalurgia, são mais de 2.000 anos entre a idade do cobre e a idade do bronze, aonde essas técnicas de moldar os metais, elas foram se aperfeiçoando, até que o ser humano percebeu que, juntando dois elementos, dois minérios, o estanho e o cobre, eles fabricariam então, né, um resultado de algo mais resistente. E isso serviu então, no caso, o bronze, para fabricar ferramentas como martelos, facas, machados, espadas. Agora ele era mais resistente, tá? Atualmente a gente usa o bronze, né, para objetos de adorno, por exemplo, de enfeites, estátuas e por aí vai, tá certo? Agora, o minério mais utilizado pelo ser humano em larga escala desde, né, a pré-história é sem dúvida alguma o ferro. Então há 3,5 mil anos atrás o ser humano descobriu um minério muito mais forte, muito mais resistente, que é o ferro, e o ferro está até hoje no nosso dia a dia, tá? É a base da maioria das ligas metálicas que nós usamos aí no nosso dia a dia, tá certo? Então o ferro foi descoberto por comunidades da Ásia Menor, tá? Na região onde hoje é mais ou menos a Turquia. Lá o ferro teve um lento processo de propagação. Isso se deu porque as técnicas de manipulação dessa liga metálica eram de difícil aprendizado. Então, né, você tem ali um lento processo de melhora na metalurgia do ferro. Mas nós teremos aí um objeto mais resistente e usado para a fabricação de ferramentas destinadas para a agricultura, para a produção de alimentos e agora para a fabricação de armas, tá? Então agora lanças, espadas, escudos, capacetes, todos agora feitos, né, a partir do ferro, muito mais resistente que o cobre e o bronze. Certo, galerinha? E aqui agora, para quase terminar, a gente vai destacar pontos positivos e negativos do uso dos metais. Ponto positivo: beneficiou a atividade agrícola com a invenção de ferramentas como o arado de metal e a enxada. Isso facilitou a vida do ser humano, tá? Principalmente na agricultura. Com isso eles conseguiram plantar, né, um número maior de alimentos, colher um número maior de alimentos. Eles perdiam menos tempo com ferramentas que quebravam, já que as ferramentas agora eram mais resistentes, feitas, né, com os metais, tá certo? Agora, e isso também vai gerar muito mais alimentos. Agora, ponto negativo. Nós temos que destacar dois motivos ou dois fatores negativos. O primeiro, a derrubada das florestas, tá? Então, com a invenção não, né? Mas com o descobrimento, a descoberta do uso dos metais, eles começaram a fabricar, então, né, ferramentas, e essas ferramentas acabaram, então, fazendo com que um número grande de florestas fossem derrubadas, ou seja, é o início do desmatamento na vida do ser humano. E um ponto bem negativo foi que dessas ferramentas e armas feitas de metais começaram as guerras de conquista. Uma tribo, né, uma comunidade que já tinha ali o domínio de ferramentas e armas de ferro, passou a dominar ali uma aldeia ou uma tribo da região que não tinha ainda, né, feito o domínio desse tipo de metalurgia,
tá? Então ainda, né, trabalhavam só com a pedra polida, ou de repente trabalhavam apenas com o cobre, né? Aquela tribo que tinha já as armas feitas de ferro tinha uma vantagem, e aí então começam as guerras de conquista por território, né, para dominar a produção, para começar a escravizar o seu semelhante. Então a gente destaca como ponto negativo isso, né? É o desenvolvimento ou o início das guerras. Certo, galerinha? E aqui nós temos esse slidezinho, mostra aqui algumas ferramentas e armas já feitas de metal, tá? Então, no caso, uso do ferro, para fabricação de lanças, de espadas e de pontas de lanças. Nós temos aqui também uma outra comunidade, né, desse período final da pré-história, já trabalhando com as técnicas de metalurgia. Então aqui, ó, ferramentas, né, com a base de madeira e as pontas feitas de ferro, tá? Então trabalhando aqui em objetos de adorno e aqui, ó, esquentando, aquecendo os metais para que eles atinjam, né, o seu ponto ali, para que ele se torne maleável e depois ele possa ser moldado, tá? E aqui também uma outra aldeia do período neolítico, tá? Você consegue enxergar aqui, ó, essas duas estruturas são fornos, aonde o metal ele é aquecido, tá? Então cada objeto na natureza tem o seu ponto, né, de fusão, aonde ele precisa ser aquecido para que ele mude o seu estado físico, tá? Então no caso os metais são minérios, né, no estado físico sólido, que precisam passar para um estado líquido, né, da matéria para que eles possam ser moldados depois, como você pode ver nessa outra parte da imagem, tá? Então ele é derretido, é colocado numa forma de barro, então ele é depois esfriado e aí então você tem, né, o objeto, né, uma arma ou um utensílio aí utilizado no dia a dia ou na agricultura. Beleza, galerinha? Então, por hoje é só. Vamos encerrando aqui a nossa videoaula sobre a idade dos metais, tá? Então, vocês terão que assistir esse vídeo aqui agora e fazer depois na sequência os exercícios, tá? Que eu vou passar para vocês lá no Google Sala de Aula. Beleza, galerinha? Um grande abraço e até a próxima aula.